E dando continuidade ao nosso grupo de movimento, hoje vamos falar do pescoço, que é a sede do controle e do narcisismo. O segmento cervical, como é chamado na psicologia corporal haitiana, que é o terceiro segmento, é um segmento do controle, do autocontrole, cujo correspondente anatômico mais importante é o pescoço, mas também tem todos os outros, a língua, a glândula tireoide, a faringe e os membros superiores, ou seja, os braços e as mãos. A origem do bloqueio, a couraça desse segmento, está voltada à educação, que pode ser de diversas formas, né? Competitiva, autoritária, humilhante, que irá provocar um bloqueio físico ou energético e vai deixar uma marca, né, que trará como consequência a formação de um traço de caráter psiconeurótico, com uma manifestação emocional de couraça, né, que vai caracterizar a dificuldade de falar, o bolo na garganta, uma voz embargada, um rubor, uma arrogância narcísica, o controle, a falta de humildade, o medo do fracasso, o medo da perda, o moralismo e o controle como um todo, né? São traços que todos temos nesse segmento cervical, né? Cada um numa intensidade, mas os traços são assim reserva do nosso desenvolvimento emocional, né? Daquilo que lá na fase dos 5, 6 anos nós tivemos na nossa formação emocional, ou seja, uma couraça no segmento cervical, ela evidencia-se por um pescoço tenso, às vezes até enterrado nos ombros ou proeminente. O pescoço, ele simboliza muito esse terceiro segmento. O tipo de pescoço e a posição, a postura desse pescoço. Na psicologia corporal, costuma-se dizer que o pescoço é a sede do superego. O superego, que na psicanálise, né, é o elemento estrutural psíquico que tem formação pela introjeção dos conteúdos advindos dos pais e que começa a se constituir com a resolução dos conflitos edípicos da fase fálica a partir dos 5 ou 6 anos. O superego ele tem 3 objetivos, que são inibir através de punição ou sentimento de culpa, inibir qualquer impulso contrário às regras e ideais por ele ditados, né, que é uma consciência moral, moralizante. Forçar o ego, ele força o ego a se comportar de maneira moral, mesmo que de forma irracional. E conduz o indivíduo à perfeição em gestos, pensamentos e palavras, que seria o ideal de ego. E vamos ver aqui com relação às defesas de terceiro segmento, né? A defesa do orgulho, né? Do narcisista, né? Esse olhar o mundo de cima para baixo, né? Quer dizer, tudo que lhe chega de baixo para cima, só isso é que ele percebe e reconhece como real, né? Os que estão abaixo. O espaço visual do orgulhoso se divide, na verdade, em terço de cima e terço de baixo, e no meio nada. E também, se alguém se puser diante dele rigorosamente de igual para igual, ele nem percebe a pessoa, também não percebe a atitude, porque ele mesmo não compreende o que está acontecendo nessa relação de igual para igual, entendeu? E também o que vem de cima para baixo o atinge na sua susceptibilidade de orgulhoso, né? Então é o tal negócio, é de baixo para cima e de cima para baixo. No meio, nada, nunca. E as biopatias ligadas ao segmento cervical, que são muitas, a torcicolo, a amidalite, a artrose cervical,
as manifestações cutâneas como acne, rubor, celulite, a faringite, a escoliose, e a mais assim que atinge também um grande número da população é justamente a hipertensão, né? Que tem tudo a ver, que é uma biopatia ligada ao segmento cervical. E que justamente ela se instala bem na nuca, né? Que é o centro dos desejos, dos anseios e das vontades, e que se projeta ou se afasta. A nuca tem nós temos essa leitura corporal, né, de pescoço pela nuca, a nuca que se projeta ou a nuca que afasta, movimentando a cabeça sempre como um pouco. E que a cabeça para frente é sempre daquelas pessoas de atitude impulsiva, agressiva, cérebro atuante, né? E a cabeça para trás é da repressão da energia, a rejeição do contato, né? Um pouco da desconfiança, é muita tensão. Essa postura de cabeça para trás, né? Como a imagem de baixo, ela é justamente a da hipertensão, do hipertenso. E a cabeça inclinadinha para a direita, para a esquerda, é sempre o contato indireto, né? Aquela coisa mais light. É o caminho do meio, né? E porque o pescoço é uma área muito tensa, por não ser possível massagear diretamente os músculos que são muito profundos, é muito importante, né? Ou seja, como se fosse uma massagem, né? O gritar, o urrar e a provocação de náuseas são modos muito importantes de afrouxar essa área. Então, toda vez que a gente precisar massagear pescoço, né, não bastam as mãos, né? O gritar, o urrar, o provocar náusea, né, são muito importantes na profundidade dessa movimentação, na soltura dessa musculatura. É hiper importante. E aqui no final também tem os actings de pescoço da vegetoterapia, né, que trabalha assim o lado narcísico do paciente, porque é no pescoço que a gente encontra a primeira defesa de todas as pessoas. É onde se localiza o instinto de conservação, que fica bem lá na nuca, né, do cérebro reptiliano, e também a ponte entre a cabeça e o resto do corpo, né, entre a teoria e a prática. Um bloqueio de pescoço, ele traz a condição caracterial, a gente já falou aqui, do tipo narcisista. E para o seu desbloqueio, a gente sempre coloca o paciente com a cabeça pendurada, com uma imagem lá de cima, a imagem do canto esquerdo, né? Que numa posição de abandono do pescoço, que representa uma posição de humildade, uma postura humilde, como acontece entre os lobos quando brigam, né? Em que o predador se deita no chão, o perdedor se deita no chão e mostra o pescoço ao adversário, aceitando assim a sua derrota. O narcisista também é arrogante, né? E ele não consegue admitir que os seus erros, né? Ou que o outro tenha razão, né? Ele não consegue admitir que erra nunca e qualquer pessoa tenha qualquer tipo de razão. Então, após a aplicação do acting, da soltura do pescoço, sempre se pede ao paciente que ele gire a cabeça de um lado para o outro, juntamente com os olhos, né? Os olhos bem abertos, de campo, dizendo não, que é o oposto do que se prega durante toda a nossa educação, que sempre pede que a gente diga sim, mesmo contra a nossa vontade. E alguns pacientes, quando executam esse ACT pela primeira vez, ainda demonstram muito medo. E aqui nós terminamos
e convidamos vocês, como sempre, para a nossa vivência.